esse grupo começou quase 10 anos atrás, tá? E eles tinham, numa escola da prefeitura, eles se reuniram, um monte de crianças se reuniu por causa de uma peça de teatro, de trabalho de escola, né? Se eu não me engano, era de história naquela época, com o Rafael, que não está aqui hoje, né? Aí eles, por causa desse trabalho de escola, eles se reuniram e resolveram montar um grupo de teatro infantil. E naquela ocasião eles me convidaram para estar nessa formação, para estar nesse grupo. Naquela época, em 2004, eles eram 32 crianças. A idade entre 10 e 12 anos, mais ou menos. Acho que o Rafael era o mais velho. O Gabriel era mais novo. Tinha 12. Aí o Gabriel veio comigo, com 5 na época. E aconteceu, foi bem engraçado, né? Porque o Rafael chegou pra mim e falou assim, tem que fazer um trabalho de escola. E é uma peça de teatro. E o Rafael, como todo mundo sabe, não fala. Foi só isso que ele disse. Mas aí ele montou uma peça bem bacana, que era uma comédia que a gente já remontou, que se chama Moeda. E ele era o Caronte, que era o barqueiro, e o outro garotinho era Hades. A escola inteira viu. Aliás, quando o Rafael foi pro palco, todo mundo se questionou, nossa, mas esse menino fala? Porque até então ele não falava. E também só fala no palco. Fora do palco ele também não fala. Ele é um homem de poucas palavras. E aí, então, a escola pediu para montar, para ver outras vezes, para montar um grupo de teatro. Aí eles me chamaram para montar. Eu me vi com 30 e aquela bagunça, todo mundo falando junto, não sei o quê. E a gente tinha que fazer alguma coisa. Era para comemorar os 450 anos. 450? Isso. Anos da cidade de São Paulo. Dessa formação. E aí, a ideia era montar através da imigração. A gente achou que era melhor não fazer com a imigração. Nós fizemos com as profissões, mas era muito confuso. E aí a gente chamou o Oswaldo para dirigir essa coisa, né? Não, tem que ter alguém que entenda de teatro mais do que a gente. Aí o Oswaldo entrou no grupo em seguida. Dessa primeira formação tem hoje aqui presente a Tami Oliveira, o Thiago, a Priscila, a Nina, que não está aqui, mas chega daqui a pouco. E em seguida entrou o Rubens, e aí tem mais 10, que não é o Gabriel. E o Gabriel está desde sempre. Quando me chamaram para dirigir e fazer a dramaturgia do espetáculo, aí você depara, eu não tinha nenhuma experiência em teatro. A minha experiência era em televisão, então eu estava acostumado com direção de televisão. E aí eu me deparei com um monte de crianças, né, 32 na verdade. Aumentou depois? Aí aumentou um pouco depois, foi para quase 40 ou 40 e poucos. Foi 43. E eu sabia que não tinha experiência de interpretação, de nada, e o tempo de montagem que a gente tinha era muito curto. Então o que eu fiz? Eu optei por cenas recortadas, rápidas, né? E muita movimentação. Então a gente trabalhou um espetáculo de ação, basicamente, né? Com textos rápidos, textos curtos. A única exceção ficava para o Rafael, que tinha alguns textos mais bifão, assim, inclusive recitando pessoa, fazendo textos mais dramáticos. E o resto era tudo muito recortado e muito movimento. E o resultado, eu creio que foi bem legal, porque a escola inteira assistiu, a gente abriu apresentações para a comunidade, as famílias que moravam ao redor, as famílias dos alunos vieram assistir. E aí a gente passou para a segunda etapa, que foi dar continuidade ao grupo, né? A gente fez uma reunião e a conversa foi exatamente no seguinte teor: bom, vamos parar aqui ou vamos tocar em frente? E aí todo mundo resolveu tocar em frente. A gente começou um novo projeto que foi Loucos por Teatro. Mas antes disso a gente tem que falar de como é que esse nome surgiu, um logo, né? E
como é que a gente ensaiava e apresentava naquela sala, que a gente isso é bem legal, né? Aí nós juntamos essa galera toda e falamos, bom, vamos botar um nome nisso, né? E aí tinha uma lista na lousa e eles iam falando, a gente ia pondo no quadro e eles iam falando, ainda com giz, uma escola municipal aqui na Vila Maria, né? Ali é Vila Paiva, que é um bairro da Vila Maria ali. Que é um bairro dentro do bairro. E aí nós colocamos vários nomes. Tinham 50 nomes. Que está em contato com a gente ainda. A Maiara sugeriu um nome que ela já tinha ouvido de algum lugar semelhante. Que assim, já que a gente estava louco para fazer teatro, então a gente podia colocar que nós éramos os loucos por teatro, né? E uma sigla para isso. E aí foi uma votação, como tudo no grupo acontece, sempre em votação. E hoje em dia, além da votação, tem que ter unanimidade, porque senão a gente coloca em banho-maria até chegar um acordo. Nós chegamos ao acordo que Lopit, que deriva do nome Loucos por Teatro, seria o melhor nome pra gente enquanto crianças, né? Aí nós crescemos e continua Lopit. Aí, a partir daí, a coisa começou a ter pé de teatro mesmo. Nós ensaiávamos durante a semana, durante 4 horas, nas tardes, e depois nós passamos a ensaiar de sábado, e nós ficávamos das 10 às 2 da tarde ensaiando. Acho que continuamos isso até hoje. A escola tinha esse projeto, Escola da Família. E nesse projeto tinha um ator, o Hamilton Ferreira, que é ator até hoje. Todo mundo conhece o Hamilton em todo quanto é lugar. Ele fazia Escola da Família e ele veio conversar com a gente e passou a dar aula de interpretação pra gente. No começo a gente achou muito estranho, né? Muito estranho. E aí ele deu aula de interpretação pra gente durante 1 ano. Fora essa aula, a gente sentava durante 1 hora, mais ou menos, por dia, para entender teatro. Então falava sobre tempos teatrais, sobre como é que se formava um grupo, concepções, posturas, entonação, voz, tipos de palco, cenografia, enfim, tudo que englobava o teatro, a gente começou a falar nesses ensaios. E aí depois disso a gente ensaiava. E alguns finais de semana a gente apresentava. Para apresentar a gente criou um espaço. Que aí é legal. A escola não tinha teatro, tinha uma sala de vídeo de 6 por 15, se eu não me engano, né? Então nós tínhamos que apresentar com o espaço que nós tínhamos para apresentar era um espaço de 6 metros de comprimento por 4, né, de largura, que era o final da sala. Todo o resto eram de cadeiras. E aí nós tínhamos que criar um teatro ali. E aí foi engraçado. Aí vocês podem contar as histórias. Fomos bastante criativos, né? A criatividade rolou. Para iluminar, nós encontramos os achados e perdidos da escola, luminárias de mesa. Elas têm um pegador de um lado, né, um suporte, e a luminária ficava aqui. E aí nós parafusamos essas luminárias no teto. E nós tínhamos iluminação com isso. Aí nós não tínhamos coxia, porque nessa área, né, que era o final da sala, não tinha porta. Então nós tínhamos que improvisar uma coxia. Nós compramos varões e pregamos os varões, né, parafusamos os varões no teto e colocamos cortinas dos 2 lados. Sobrava para cada lado, né, 1 metro. E nós éramos 35, acho, né? 35, 40. Sampa, quando a gente, Louca Vida em Sampa, quando a gente apresentou, a gente usou sem coxia nem nada. Todos os elementos, né, os atores ficavam no fundo do palco e tinha interação no fundo da sala, na plateia, né? Ficava na plateia e tinha interação com o público e tudo mais. Mas aí na segunda peça, né, que era a peça Loucos por Teatro, que era uma peça que falava sobre a concepção de teatro, dava um exemplo de comédia, de drama, enfim.
ficavam na coxia, né? E a gente tinha que fazer ensaio de coxia. Acho que foi aí que a gente começou a ficar tão organizado. Porque para um poder entrar, o outro tinha que sair. E tinha lugar certo para ele sentar, porque quando ele levantava, o outro tinha que correr e sentar para não mexer na cortina que separava ele, né, do palco. E fica quieto. Silêncio absoluto. E atrás ainda tinha troca de figurino, que tinha que tomar cuidado, tinha troca de cenário, tinha tudo naquela coxinha. A partir daí nós tínhamos um teatro, né? Nós sabíamos o que era coxia, o que era rotunda, o que era cortina, o que era cena, iluminação, sonoplastia, cenário. Desse momento é o quanto a gente conseguiu se aproximar da comunidade da região, porque a gente teve finais de semana de fazer 2 apresentações e lotar a sala, né? E era assim, a sala para lotar tinha uns 50, 60 pessoas, né? Às vezes mais, às vezes tinha gente em pé. Então, e eram 2 sessões no mesmo sábado, assim. E à tarde, porque à noite a gente não podia usar a escola. A gente tinha um limite de horário ali até umas 5 horas da tarde. Então a gente fazia uma sessão 11 horas, fazia outra 2 horas da tarde. E vinha o pessoal. É muito louco isso, porque o resultado foi muito satisfatório. Acho que por conta desse resultado, a garotada se animou a continuar fazendo, né? Continuar crescendo e estudando mais. Toda a galera, espátula, luvinha. Antes de começar o ensaio, a gente varria a sala inteira. Depois, na hora de ir embora, a gente varria a sala inteira, colocava tudo no lugar de novo, deixava a sala arrumadinha para quem fosse usar, né? Aí a gente também começou essa questão da organização como um teatro. Então tinha borderô, nosso tipo de borderô, né? Tinha borderô, tinha ingresso que a gente entregava lá fora, tinha que destacar. A gente fazia os ingressos com a máquina de costura, furava, pegava folha de sulfite, imprimia os ingressos e naquela parte que tem que destacar e tem que ter o furinho, a gente costurava. Então era só puxar que tinha destaque, né? A gente improvisava tudo para parecer um teatro. Bom, aí aconteceu de a gente querer montar. A gente foi ver uma peça de um grupo de formação da USP, que era Pluft e o Fantasminha. E o Gabriel tinha 5 anos na época, 5 e meio. E aí ele resolveu que ele queria montar Pluft. Mas ele não tinha ainda jogo para ficar no palco, mas ele queria montar a peça, que ele achou que ia ser legal. E inclusive ele viu Pluft com títeres e manipulação de bonecos, nem foi com atores. E aí a gente trouxe essa proposta para o grupo e vamos montar uma peça que já tem nome, que a gente não vai mudar texto, nada, vamos pegar um texto pronto e vamos estudar. Aí a gente montou o Pluft pra gente, para estudo, e a gente encenou na escola, apresentou lá, apresentou em escolas particulares da região, no pátio, apresentou em EMEIs e nunca até então nós tínhamos pisado num palco. Teve aquela vez que toda vez que o Pirata cantava, eles cantavam uma vez, aí eles cantavam de novo, aí eles cantavam de novo. Eles não paravam. Foi bem assim, a fala do Pirata era assim, não cantem. E a música era assim, a menina Maribel, Bel, Bel. E aí ele entrava e falava assim, não cantem, não é pra cantar, pode parar. E aí todo mundo parava, bem bravo, e todo mundo parava. Aí ele virava pro fundo do palco e falava assim, ah, ali está a espada. Esse era o texto, né? Aí quando ele falava, ah, e todo mundo voltava, a menina Maribel. Era difícil controlar. Acho que essa peça foi a primeira vez que a gente nem tinha ideia de quanto era difícil a interação direta com o público. Porque a gente não fez caixa preta fechada, né? Sem saber o que estava fazendo. A gente já se conhece sem ela. Já começou sem ela. Aí esse grupo tinha inclusão, inclusive, né? Tinha um garoto, Felipe, que tinha síndrome de Down, que tinha a mesma idade cronológica da galera. E tinham 2 meninas.
Como é que era o nome? Milena A e Milena. a Jaqueline. E a Jaqueline. E as duas eram... elas tinham necessidades especiais, elas são consideradas DA, deficiente auditivo, mas elas realmente não ouviam nada, eram surdas, né? Como elas conseguiam falar, elas achavam que ouviam. Mas elas não ouviam e elas queriam interpretar, foram pro palco, fizeram cena, falaram no palco, né? Tiveram papéis, essas meninas, ficaram com a gente por volta de 2 anos, né? O Felipe também ficou por volta de 1 ano e meio, 2, né? E aí um dia o Oswaldo chegou, nós somos, metade do grupo é de Guarulhos, a outra metade não é, porque mora lá e depois mudou para São Paulo, e outros eram aqui de São Paulo mesmo, da Vila Maria. Os meninos estudavam na Vila Maria porque a minha mãe mora na Vila Maria, então era mais fácil trazê-los e depois eles irem para casa da minha mãe para a gente poder ir trabalhar. Então eles estudavam aqui. E aí o Oswaldo chegou com um edital dizendo assim: gente, vamos apresentar numa mostra? E aquele monte de rostinho de criança falando assim: como? O que é isso? Por uns 20 minutos houve aquele não sei se eu vou. Depois passado, eles admitiram que a gente tinha que fazer alguma coisa maior, já que a gente já apresentava escola. E a gente foi para a primeira mostra em Guarulhos. Era Mote. a Mote. De 2006. A Mote de 2006. Então, e pra ter noção de quanto que tinha de gente, a gente alugou um ônibus pra ir, juntou família, tinha gente, todo mundo foi. A gente começou a se arrumar no Adamastor, hoje é estacionamento lá, né? A gente começou a se arrumar na parte que virou estacionamento no Adamastor. Que antes era de pedra, cascalho. Porque tinha pancake, tinha muitos detalhes na maquiagem, não dava tempo de fazer na hora que liberassem um camarim pra gente. Então a gente já tinha que ir meio que pronto. E tá, tudo bem, a gente foi, era uma grande brincadeira, a gente levou como brincadeira. Eu lembro que no ensaio técnico a Andrea colocou a gente no teatro, a gente se assustou. É muito grande. A Andrea pediu pra gente deitar no palco, a gente ficou deitado lá olhando tudo. É encantador, até hoje, mas o primeiro contato é mais... quem tava no palco, acho que a Tami, uma das mais velhas que apresentou, 14 anos, né? 14 anos. O Rafael, um dos mais velhos, era o Pirata, 14 anos. O Gabriel, com 6, fazendo um dos fantasmas, mais uma galera. Né? Tinha uns 10, 12 fantasmas que entravam e faziam uma cena. Uma outra coisa bacana dessa primeira apresentação, acho que deu um estímulo pra gente continuar, foi a avaliação. Acho que o Oswaldo pode falar melhor. A gente tem essa avaliação por escrito. Então, a avaliação Cícero, do Tuov e a Paty da São Jorge, A T. Guilford. Eles foram muito legais com a gente, assim. Né? Eles gostaram do projeto de pegar crianças e pôr para fazer teatro, se bem que o projeto era deles mesmos, né? E do respeito que a gente tinha e que a gente preserva até hoje com relação a tentar fazer um trabalho de qualidade, né? De respeitar o público, de respeitar o teatro. E a avaliação foi super calorosa, os dois foram muito generosos com a gente, dando dicas, dando ideias. Né? Teve um prêmio que eles criaram. Eles criaram um prêmio especial, né, como formação de grupo, porque a gente não tinha pegada, porque tinha na Mote tinha a premiação. E a gente sabia que a gente não tinha condições de ganhar uma premiação, né? Mas a gente queria se apresentar, a gente queria começar a sentir o que era estar num teatro de verdade, né? E pra gente foi muito legal estar lá. E eles criaram esse prêmio que eles deram pra gente no dia da premiação geral, que foi de formação de grupo, né? E foi muito interessante pra gente receber esse prêmio, porque foi uma motivação a mais para continuar o trabalho. Tem uma coisa legal, eles viram a nossa organização lá. Né? Então a gente chegou, tudo bem, de ônibus. A gente não tinha dinheiro para camiseta, a gente não tinha essas coisas ainda, né? As coisas da caixa. Mas nós tínhamos as nossas malas, os cases, né? Os cases de figurino.
Naquela época, a Prefeitura de São Paulo dava leite, né, para as crianças. E sobrava as caixas onde vinham os pacotes de leite. E a gente pedia essas caixas, pintava essas caixas de preto, todas as caixas eram pretas, e a gente colocava o nosso nome, né, imprimia, duras penas, imprimia o nome de cada um e colocava o nome na caixa. E aonde a gente ia se apresentar, todo mundo levava a sua caixinha. Né? Era bom no ônibus, porque todo mundo sentava com a sua caixinha no colo. O que eles tinham que levar estava dentro daquela caixa. E a organização era bacana, porque no camarim, quando a gente ia arrumar, todo mundo punha tudo dentro da caixa e uma caixa em cima da outra, e ficava aquela parede de caixas pretas com os nomezinhos, assim, alguns ali. Todas as caixas iguais, pretas. Eles entraram, eles viram essa organização dentro do camarim. Com 40 dentro do camarim, a gente tem que estar organizado, né? Senão... Uma outra coisa interessante. Na escola e nas outras escolas onde nós íamos, nós levávamos um rádio, né, um aparelho de CD player, às vezes uma luz, alguma coisa assim, se a escola tinha, mas no teatro a gente nunca esteve. E quando a gente foi fazer ensaio técnico, nós falamos para os técnicos, um deles era o Paulinho, nós falamos do Adamastor, e nós falamos para o Paulinho assim: quem vai operar a mesa de luz e a mesa de som são as crianças. E o Paulinho disse: não, peraí, não é isso. Quem vai operar, Priscila, ela é ótima nisso, Priscila operava a mesa de luz e a Jéssica operava a mesa de som. E desde então, todos os teatros, a gente já se apresentou em vários, quem opera as mesas somos nós, né? Quem afina a luz, quem faz tudo somos nós. E ali ele ficou bastante surpreso. Ajudou a gente a fazer luz lá embaixo, né? O Oswaldo já tinha experiência em luz, mas ele ajudou. E ele ficou muito surpreso com a galera fazendo. E nas próximas apresentações, então, ele sempre esteve do lado. E os outros que vieram depois também ficavam surpresos, que eram os garotos, que iam lá, se apropriavam, marcavam, faziam, não tinha erro, né? Foi uma marca. Essa organização depois passou para dentro do grupo. E a gente começou a brincar de ser empresa. Né? Pô, a gente ganhou, né, elogios, a gente já foi para um palco de verdade, a gente operou a luz, né? A gente fez tudo certo. E nisso a gente montou dentro do grupo os subgrupos. Né? Acho que cada um pode falar do seu agora. Né? Então eu faço a direção de arte. Eu fui fazer cenografia na Escola Viva de Artes Cênicas até para poder saber como é que lidava com cenografia e com figurino. Eu cuido da iluminação e cenografia do grupo. Eu sou assistente de figurino, eu sou responsável por cuidar do figurino em dia de apresentação. Eu passo figurino, eu tenho que ver se está tudo em ordem, se estão todos os elementos que compõem o figurino, porque cada figurino tem um elemento e nada vai pro palco se não tá proposto. Eu sou formada em fisioterapia, então eu trabalho com o grupo na parte corporal, sou responsável em aquecer, alongar, e às vezes quando tem dança, na peça, alguma coisa assim, sou eu que faço as pesquisas. Sou diretor musical, eu cuido mais ou menos da parte não só da sonoplastia, mas também das músicas, eu estudo músicas, não só pego ideias também deles também para poder colocar o som na peça. Meu nome é Victor, eu sou assistente geral. Legal de ser assistente geral é que a gente pega um pouquinho de cada coisa, isso é legal. E eu sou ator. É a nossa estrela. E eu sou um assistente. Eu cuido da maquiagem e do figurino do grupo todo, junto com a Andrea. E sou eu que vou carregando a Andrea por todas as lojas e todos os lugares de São Paulo para pesquisar figurino, texturas, tecidos, modelagens, tudo. Tanto de figurino quanto maquiagem. Então, sempre que eu vou montar uma peça, eu fico enchendo o saco da Andrea. Andrea, eu vi isso. Andrea, eu vi Bem, eu, assistente geral. Acende e apaga a luz. Severino. E
E E atualmente também pegamos um pouco do marketing. Eu faço a sonoplastia das peças e atuo também. Bem, eu sou a Priscila. Há um tempo foi me dado, eu comecei com cargo de produção, hoje eu faço a direção executiva. Para isso eu tive que fazer o curso técnico administrativo, então eu sou técnica administrativa formada, né? A duras penas. Fiz muitos cursos também junto com a Andréia para montar projetos, então entender de lei, entender de fomento, entender de tributação, entender como a gente pode, como entra no edital, como montar esse projeto, é muito legal, eu particularmente gosto de fazer isso, entender sobre. Também é tua atua? Bom, eu sou o Oswaldo Coelho, eu faço a direção geral do grupo, se bem que dirigir essa galera é bem simples, porque são todos excelentes. Faço a dramaturgia também do grupo e cuido das relações comerciais hoje, se bem que isso já está passando para o Adam aos poucos, né? O Thiago também já está começando a mexer com isso, então agendar datas, esse negócio, por enquanto quem tem feito sou eu, além da dramaturgia e da direção geral, mas a coisa já está diluindo porque eles estão começando a conseguir administrar essas situações. Agora o grupo consegue passar essas responsabilidades e cada um cuidar de uma área. E ser muito bom naquilo que faz. Com maior liberdade, inclusive, né? De criação, de pesquisa, de ir até o lugar, né? Agora todo mundo está muito mais liberto para isso. E o bom é que mesmo que cada um tenha a sua função, ninguém fica só naquilo. Se a Tami tá precisando de ajuda, a gente ajuda. Se a Andréia, que muitas vezes também, como tem muita coisa pra fazer, a gente ajuda. Cada um ajuda um. Então, se eu tô lá passando figurino, o Vitor mesmo, ele sempre tá me ajudando assim, a passar figurino, a ver as coisas. Assim, sempre que um tá precisando, o outro tá lá pra ajudar, independente da área que seja. Porque todo mundo é bem unido. E isso é importante frisar, e é a grande diferença. Isso aqui não é uma companhia, é um grupo. Funcionamos como grupo. Temos essa cara de família, porque somos muito famílias mesmo, a gente vive o ano Metade junto. do grupo é família, né? Metade do grupo é família. Começou assim. Dorme abraçado um com o outro. É uma loucura às vezes. E essa é uma das nossas concepções de grupo, que é a convivência. Como é que a gente trabalha com o outro, está com o outro, E você minimamente não entende o que está acontecendo no outro. Isso dá pra perceber no palco. Eu tenho um exemplo muito bacana, que é recente até, que foi de Quimera numa das nossas apresentações, e tava a Tami, o Rubens e o Thiago, e eles vão numa sintonia e uma afinação que só é possível não com muito ensaio, porque isso a gente ensaia e sai pra caramba, né? De começar às 10 e ir até às 18, e se precisar ficar até mais tarde pra fazer figurino, a gente fica. Até às 7, 8, 10, 11. E se precisar levar pra casa, a gente leva e faz, e não tem problema. Mas essa afinação só é possível porque eles se conhecem. Mas era o que a gente tinha para dizer, mas a gente podia falar só um pouquinho sobre como aconteceu cada peça daí em diante, porque tem umas pequenas histórias de cada uma que é bem importante pra gente enquanto grupo, né? E até para mostrar essa afinação. Nem sempre todo mundo se dá bem, tá? Claro. A gente não tá mostrando a família Doriana aqui, não. A gente briga porque eles eram crianças, depois eles eram adolescentes, e a gente precisa de ter uma linha, né? A gente não pode... o adulto não pode estar ali frente uma criança, frente um adolescente, e fingir que nada está acontecendo e se travestir de criança ou de adolescente e entrar na mesma vibe e deixar a coisa acontecer. Então eles tiveram muito essa questão da mãe, porque eu tinha que falar assim, não, gente, até aqui a gente pode ir, daqui em diante a gente tem que olhar a cara do grupo, daqui em diante a gente tem que olhar a nossa cara em relação ao mundo, né? O que você está pensando, o que você quer para você? E quando eles estavam para decidir, vou fazer faculdade, o que você quer para você, né? Porque às vezes eles falam assim, o que você acha que eu devo fazer? Eu falei, não, o que você quer fazer? E a gente tinha muito disso, não, você tem que estudar. E a gente pegou muitas vezes o Rafael ajudando o Alan para passar em concurso público, para passar no Enem. O Rafael já ajudou muita gente a estudar. A gente pega Thiago ensinando o outro a tocar violão, a gente pegava o outro, falando assim, pô, você foi mal na escola, deixa eu te ajudar, né? Nessa matéria ou na outra, estudar junto também. A gente tinha que... eu digo, o Oswaldo, teve uma pessoa muito importante no início, que ficou com a gente um ano, que foi a Magali, que foi uma professora de português da escola, que ajudou a gente a organizar isso dentro da escola.
A escola pediu pra gente fazer alguma coisa para comemorar o aniversário da escola. Ela estava fazendo 50 anos. E a escola recebeu o nome do Rui Barbosa. A gente fez a peça Rui Barbosa, que contava a história dele. Numa remontagem, nós tivemos um episódio muito engraçado, porque o Lucas, no meio da peça, ele fez um gesto, né? Ele estava encenando, ele, Rafael, Thiago, Rubens, estavam todos no palco, Nina, Tami, estavam todos no palco, e o Lucas teve uma longa fala, e ele no meio da fala fez exatamente esse gesto. Então, nobre colega, e eu soube ali que ele esqueceu todo o texto, porque como nós conhecemos todo mundo, né? Quando ele esquecia uma parte, ele fazia assim com a mão, ele fazia assim. Mas quando ele esquecia tudo, até no ensaio, ele abraçava a barriga. E no meio do palco, com o público, a gente apresentando no Nelson Rodrigues, em Guarulhos, com bilheteria. Ele colocou a mão na barriga. E eu morri de rir na plateia. E a plateia riu comigo, porque... Sem motivo. Não tinha motivo, mas achou engraçado. Aí eu olhei pra André e falei, Andréia, você não vai fazer nada? Ela, deixa. Tem o que fazer. Ele deu branco geral, né? E o Rafael tentou suportar. Mas você não lembra que ele fez isso? Ah, é, o Rui Barbosa fez isso. Ele só repetia, ele não prosseguia. O Rafael deu todas as falas dele, continuaram a peça por mais uns 20 minutos. O Rafael mandou entrar os outros personagens. Foi uma das nossas comédias trágicas, né? Depois disso a gente fez a comédia, a Tragédia de Hélio, que foi pra MAC, né? E demorou 2 horas, foi uma peça longa, mas a gente queria estudar tragédia, estudamos Grécia profundamente. E aí nessa peça tem um episódio que pra mim marca demais, que é a troca de figurino da Tamires. Ela fazia Oswaldo sempre muito doido. Oswaldo sempre. Ela fazia Jocasta e Antígona. E ela fazia Antígona na versão rica e na versão pobre. E aí ela tava vestida de Jocasta, né? A rainha. Que era mais velha, tinha um cabelo branco, uma maquiagem mais velha. E ela saía do palco e ela tinha que virar Antígona pobre. E aí tinha que tirar todo o cabelo branco, a maquiagem tirar toda. Os acessórios de rainha. Todos os acessórios, todo o figurino completo, tirar a aplique que ela tinha no cabelo. Tudo isso em 40 segundos. Contados no relógio. Então e aí... só eu e a Andréia trocamos a Tamires em 35 segundos. E aí deu tempo dela parar, respirar e entrar no palco. E eu não sei como que a gente fez isso, mas a gente fez. Lembrando que a peça tinha 46 personagens, eram 43 atores. Essa troca tinha amarrações em braço, em perna, e tinha que tirar vestido. Meu, foi... Essa peça foi loucura total, porque só de levar 43 lá, mais a gente tinha mais uma galera que fez luz, que fez mesa e tal, que a gente teve que levar mais gente pra fazer. Mas no palco tinham 43 atores, que era o grupo inteiro atuando. Do ver, do não ver, do aceitar o destino, do não aceitar o destino, do transformar o destino. E a gente transformou Édipo Rei em Anos de Chumbo. De um tempo onde, de um tempo histórico, onde desse um motivo para a revolta do ator principal, do personagem principal, do Édipo, e que sugerisse um motivo para que ele tivesse sido abandonado, como o Édipo foi no deserto, que ele tivesse sido abandonado no deserto do existir também, né? Então a gente encaixou a Segunda Guerra Mundial com a ditadura militar no Brasil. But what is this that I
Aí depois de Anos de Chumbo veio Fragmentos. Os exercícios que virou Fragmentos e que virou Quimera. Né? Quimera foi para a Mostra de Guarulhos também. O Anos de Chumbo ganhou a premiação na Mostra de Guarulhos. O que era, etc? Que aí a Mostra depois, então, de Anos de Chumbo, a gente fez exercícios, fez Coroa de Orquídeas, que está em cartaz até agora, que ganhou vários prêmios que a gente também não estava esperando. Agora a gente está voltando. Agora estamos montando a comédia à Margem da Estrada, que se passa na Índia. Que é muito importante. E só dizendo, hoje a gente apresenta em Guarulhos, a nossa sede é Guarulhos, né? Na Vila Rosália. Tem um bichinho. É sorte. A gente tem uma casa na Vila Rosália, que é sede do grupo, onde fica o nosso camarim, onde ficam os nossos cenários, onde a gente faz algumas reuniões. A gente tem o Clube Escola de Santana, onde é a nossa sede de ensaio, que gentilmente foi cedido, o clube todo é cedido pra gente ensaiar. Então a gente tem a nossa sede lá, mas para ensaiar a gente precisava de um espaço legal, né? Já passamos por várias escolas, ensaiamos até em supermercado. Em supermercado, em estacionamento do supermercado. Na praça de alimentação de supermercado. Vamos para parques também, o Parque do Trote, na Vila Guilherme. A gente ficou lá um bom tempo no trote ensaiando. Sim. E aqui agora virou a nossa segunda casa. Aqui o QG da avó e a nossa central em Guarulhos. Que é em Guarulhos, de passagem. Eu volto e a gente fechar com a nossa frase, lembrando que Guarulhos tem artistas. E sempre que possível, Prestigie os artistas de sua cidade. O Grupo Loucos por Teatro agradece a presença de todos e pede: venha sempre ao teatro! Thank you.